Bom dia, pessoal. A aula de hoje, então, eu vou estar dando essa disciplina de relações interpessoais para vocês. O porquê que existe necessidade de vocês terem uma disciplina de relações interpessoais dentro do curso técnico de marketing? Qual que é a importância das relações interpessoais dentro do marketing, né? A gente sabe que a gente lida com o marketing todos os dias. A gente trabalha o nosso marketing todos os dias. O marketing está intrínseco na nossa vida. Todos os dias a gente tem que lidar com uma situação em que você vai ter que fazer o convencimento de outra pessoa e você vai ter que realizar um ato de você pegar alguma coisa. Por exemplo, você vai emprestar uma caneta da sua amiga. É um ato simples. Mas, às vezes, você tem que ter o convencimento para que ela empreste esse material para você, certo? Isso daí, o ato de você conversar com o seu colega, o ato de você trabalhar em grupo, esse ato envolve as relações interpessoais, certo? Então, para a aula de hoje, o que eu coloquei, né? O que eu programei? Relações interpessoais, a base das conexões humanas. Eu coloquei esse subtítulo porque a gente sabe que sem uma pessoa que não tem uma relação interpessoal e não consegue trabalhar isso, ela acaba tendo alguma certa frustração dependendo do que ela for na onde ela for estar atuando, seja na vida pessoal quanto na vida profissional, certo? Então, o que é relações interpessoais? As relações interpessoais são os vínculos que criamos com outras pessoas no nosso cotidiano. Aí eu coloquei uma outra definição ali, que são as conexões baseadas em comunicação, empatia, respeito e convivência entre dois ou mais indivíduos. A comunicação, ela está inserida dentro do marketing ou não? O pessoal aí de comunicação de marketing que eu dei aula ontem sabe que sim, né? Mas, além da comunicação, o que eu falei com relação quando você vai conversar com um cliente? A empatia e o respeito também é importante. Quando você vai atuar, principalmente dentro da área de vendas, ou você vai divulgar seu serviço, você tem que ter uma empatia para poder entender o que o outro está passando, muitas vezes, né? Um exemplo claro dessa questão da empatia, alguém lembra da tragédia lá no Rio Grande do Sul, quando a água invadiu todo aquele local? Sim? Ok. Várias empresas aproveitaram desse momento para poder divulgar uma nota ou aproveitaram, tem empresa que fez muita campanha, né, para ajudar a arrecadar mantimentos e enviar lá para o Rio Grande do Sul para ajudar aquele pessoal. Então, isso acaba ajudando como um engajamento positivo dentro do marketing. Por exemplo, nossa, que legal, essa empresa está tendo uma empatia com os nossos colegas de outro estado, com as pessoas que moram naquela região. E o brasileiro ele tem muito disso, né? Ele é muito solidário. Então, a empatia é extremamente importante dentro da nossa área de atuação, quando vocês se tornarem um profissional de marketing lá, né? Porque existe uma diferença entre profissional de marketing e marqueteiro. Não sei se vocês sabem disso. Quando você tem a área de formação, geralmente o pessoal diz que a gente se forma marqueteiro, mas o marqueteiro é quem atua, por exemplo, mais com aquela questão eleitoral, questão de divulgar o futebol, essas coisas. O profissional de marketing mesmo é quem atua dentro da área de marketing. Não que o marqueteiro não seja, né, um profissional de marketing, mas é uma coisa que a gente utiliza para poder dividir as categorias dentro da profissão. Tipo de relações. Então, a gente tem relações pessoais, que daí são famílias e amigos, né? Profissionais, que daí são colegas de trabalho e cliente. E afetivas, que daí entra seu par romântico aí na sua vida, certo? Ou até seus familiares. Apesar que a gente tem aquela velha situação. Dentro da questão afetiva,
entra parente ou familiar? Sabe qual que é a divisão, né? Por exemplo, sua família é o seu núcleo familiar. Por exemplo, mãe, pai, irmão, que mora com você. Às vezes até a avó ou avô. Agora, parente, que daí entra na questão pessoal, aí sim é o restante da sua família. Por exemplo, tios, tias, primos, certo? Pode acontecer do seu núcleo familiar mudar um pouco, dependendo da situação que você vive. Por exemplo, eu tenho um núcleo, poderia ter um núcleo familiar onde eu moro com a minha tia e o meu tio. Aí sim, eles são os meus parentes afetivos, né? São as pessoas mais próximas a mim e fazem parte do meu núcleo familiar. Então, a questão afetiva é sempre quem vai fazer parte do seu núcleo familiar. Seja pai, mãe, irmão, ou seu esposo, sua esposa, até sua namorada. A partir do momento que você começa a namorar com uma pessoa, ela também começa a fazer parte da sua relação afetiva, certo? Aí os profissionais. Existem amigos que você leva, às vezes, para a vida toda. Eu, por exemplo, trabalhei com uma pessoa que se tornou meu melhor amigo e a gente tem uma amizade de quase 17 anos. E a gente era colega de trabalho. Então, assim, você pode levar os colegas de trabalho também para a sua vida pessoal, tá? Então, assim, a gente tem uma interação entre essas três relações, tanto pessoais, profissionais e afetivas. Vai depender também, por exemplo, na relação pessoal, você tem que saber dividir o trabalho do pessoal. Às vezes, os problemas que você está tendo em casa, muitas vezes você não pode levar para o seu trabalho e vice-versa. Tem uma história de um cara que toda vez ele passava, quando ele chegava em casa, tinha uma árvore na frente da casa dele, ele passava lá na árvore e deixava um papelzinho. E depois ele entrava em casa. Daí o vizinho estava vendo isso e um dia ele foi perguntar por que ele sempre passa naquela árvore. Aí ele fala que aquela árvore é a árvore dos problemas profissionais dele, porque a família dele não precisa que ele carregue todo aquele encargo para dentro da casa dele. Então, todos os dias ele passa lá naquela árvore e deixa os problemas profissionais para poder chegar em casa feliz e conseguir compartilhar e interagir com a família dele sem as preocupações da vida profissional dele. Então, é algo interessante para você saber dividir, né, o profissional do pessoal e também do afetivo. A importância das relações interpessoais. Então, para que elas contribuem? Elas contribuem para o bem-estar emocional, para o desenvolvimento pessoal e para o sucesso profissional. Bem-estar emocional. Quando a gente não está bem da nossa cabeça, afeta todo o outro resto. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito da saúde mental, né? Às vezes, quando você faz muita coisa em muito tempo e você não tem tempo para descansar, para o seu momento de lazer, acaba afetando muito o seu emocional. E daí você não consegue realizar todos os seus trabalhos que você deveria, todas as coisas que você consegue realizar durante o seu dia a dia, deveria realizar no seu dia a dia com total dedicação. Por quê? Você está passando por um momento de dificuldade, e isso pode atrapalhar também. Como que isso pode ser tratado? Vai depender, você tem que ir num psicólogo, num psiquiatra. Fazer terapia é muito bom. Muito bom. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu acho que eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes? Porque muitas vezes a gente acha que a terapia é só para quem tem problema. Não é isso, gente. A terapia é importante para todo mundo. É importante, às vezes, você aprender a desabafar e saber conversar, trabalhar suas emoções. E o terapeuta, muitas vezes, ajuda nisso, né? Nessas questões de você saber lidar das suas emoções do dia a dia. O desenvolvimento pessoal. A partir do momento que você consegue trabalhar suas emoções, você consegue desenvolver melhor pessoalmente, né? Trazer melhor essa questão do desenvolvimento pessoal para a sua vida. Você vai conseguir trabalhar os seus problemas de uma forma mais adequada. E, consequentemente, você vai conseguir esclarecer o que você quer para o seu futuro, para a sua vida, para o momento, e vai trazer também um sucesso profissional. Por exemplo, depois que você trabalhou todas essas questões, aí você pega e olha e fala assim, nossa, eu acho que eu quero voltar a estudar. Ou eu quero arrumar um novo emprego. Ou eu quero me dedicar a produzir, criar uma empresa.
Ou eu quero ser, por exemplo, um criador de conteúdo, quero trabalhar na internet. Então, assim, tudo isso vai te ajudar a você alcançar também o seu sucesso profissional, tá? Então, passa por essas questões aí do bem-estar emocional e do desenvolvimento pessoal. Estão conseguindo acompanhar? Perfeito. Então, aqui, escutativa. Quem aqui tem o hábito, consegue parar para escutar as outras pessoas? Alguém aí tem problema, assim, sabe? A Camille falou que consegue. Mas alguém tem problema, tipo, de não conseguir parar para escutar o que a outra pessoa está passando, o que você está... Ou sem poder, sem interferir, sem criticar, somente ouvir. Alguém consegue? Ou não consegue? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Você já tem os seus problemas e às vezes é difícil você escutar os problemas dos outros. Mas a parte da escutativa é extremamente importante porque você vai escutar o que a pessoa está falando, principalmente quando você está dentro da área de marketing. Por exemplo, você vai atuar com vendas. Muitas vezes os clientes eles vão para a loja com a intenção de comprar o produto, mas não só isso. Às vezes eles querem ter uma conexão com você. Então a questão da escutativa é extremamente importante. Você poder escutar o que o cliente está falando, tentar entender o que ele está passando para poder sentir a necessidade dele, e aí sim você vai e faz a barganha, né, de tentar vender o seu produto. Então, se conseguiram acompanhar isso, a importância da escutativa, eu coloquei aqui que é ouvir com atenção, sem interromper. E daí você vai, a partir disso, você vai demonstrar uma certa empatia. A partir do momento que você tem uma escutativa, que você consegue escutar o próximo e tentar entender quais são os problemas dele, às vezes você não precisa nem oferecer uma solução, mas o fato de você estar escutando e entendendo o que ele está passando, você está demonstrando empatia, que é se posicionar no lugar de uma pessoa e sem tentar entender o que ela está passando, né? Um exemplo, um amigo ouvindo o outro desabafar. Aqui, quem já desabafou com seus amigos sabem como que funciona, né? Como eu falei anteriormente, às vezes nem todo mundo tem dinheiro para poder fazer a terapia, conversar com o terapeuta. Mas, às vezes, o seu melhor amigo ou amiga, ou até o seu parceiro de relação, né? Seu marido, o seu filho, alguém que você tem proximidade, ele acaba substituindo essa pessoa, nem que ela seja aquela escutativa, onde você precisa falar para desabafar e ela está ali para aquele momento que você precisar. Certo? Empatia, que é se colocar no lugar do outro, e isso aí ajuda a fortalecer vínculos, né? Quando você é empático com uma pessoa, você acaba criando um vínculo com ela, você acaba entendendo o que ela está passando e, da melhor forma, você vai poder tentar ajudar ela. O exemplo, compreender a dor de alguém em luto. Isso é algo difícil, né, de lidar quando a pessoa está com luto. Então, assim, muitas vezes a gente tenta ser empático. Tem gente que não consegue lidar com essa situação, então, e está tudo bem. Mas o importante, por exemplo, como eu usei o exemplo ali, né, do pessoal que passou pela tragédia ali do Rio Grande do Sul, foi algo muito sério que eles passaram, né? A cidade toda foi arrasada, o estado todo, né, foi arrasado. Então, assim, o brasileiro, ele por ele ser solidário, o fato dele tentar ajudar, isso daí também se torna já uma parte da empatia, né? Você ser empático e tentar se colocar no lugar do próximo e tentar ajudar o próximo. Cada pessoa tem valores, crenças e formas de ser. Então, assim, a gente respeitar esses valores, essas crenças e a forma de como elas têm que ser, é importante para a gente criar relações interpessoais com essas pessoas, certo? Então, ali eu coloquei uma figurinha de várias carinhas. A gente aprender a identificar as feições dessas outras pessoas é importante para eles poderem, para a gente também criar, né? Saber o momento de demonstrar empatia, o momento de ter uma escutativa, certo? Estão conseguindo acompanhar? Que horas acaba a aula de vocês, por gentileza?
10 e 4. Ah, tudo bem. Falta 10 minutinhos, já vai acabar. Tá ok. Obrigado, Selma. Então, assim, um exemplo ali, né, que eu coloquei dessa questão o respeito nas relações é aceitar opiniões diferentes sem agressividade. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar que outra pessoa tem uma opinião diferente de você, independente se você tem ou não, compartilha ou não da mesma posição dela. Então é importante você entender que nem todo mundo vai ter a mesma opinião que você, e você também nunca vai agradar todo mundo, e nem todo mundo vai agradar você. Mas você saber demonstrar respeito é importante, certo? Isso daí cria um vínculo social dentro da sociedade, isso daí é importante para a gente levar para nossas relações dentro tanto do local profissional, escolar ou familiar. Todo relacionamento tem momentos difíceis. Então a gente sabe que na vida a gente tem os percalços que a gente passa, né? E tem um relacionamento extremamente difícil da gente passar. Tem algo extremamente difícil da gente lidar, né? A gente às vezes não sabe lidar com os nossos relacionamentos ou com familiar, ou com um parente próximo, ou com amigos, né? A partir do momento que você está passando por esses momentos difíceis, quando você passa por ele, você acaba tendo um crescimento pessoal. Por exemplo, dentro do trabalho, você está passando por um momento difícil dentro do trabalho, está tendo muita dificuldade de entender e de lidar com as pessoas lá dentro. A partir do momento que você passa por essa situação, consegue vencer essa situação, você teve um crescimento profissional e pessoal. Por quê? Você adquiriu uma nova habilidade dentro de você, né? De lidar com conflitos dentro de determinado local. Então, a forma de lidar com conflito define a qualidade da relação. Então, se você souber lidar com determinados conflitos, seja ele afetivo, profissional ou no seu ciclo social, você adquire um crescimento pessoal para você que você pode levar para a sua vida toda. Inteligência emocional. Isso é extremamente importante, que é saber identificar as emoções é chave. E aqui eu coloquei uma foto de uma pessoa meditando, né? Porque muitas vezes a gente, quando alguém fala algo que a gente não consegue compreender, não entende, ou que a gente não está de acordo, às vezes a gente tem que parar e respirar e tipo dar uma acalmada para poder não tentar responder a pessoa da forma mais ríspida possível, né? Isso é inteligência emocional. Você saber lidar com essas situações, você saber gerenciar e falar no momento certo. Mesmo que essa pessoa esteja errada, é importante você escutar ela e depois você propor, colocar seu contraponto e seus argumentos. Aqui, respirar fundo antes de reagir impulsivamente. A inteligência emocional a gente também pode levar para a questão do processo de compra. Muitas vezes as pessoas que não sabem gerir a inteligência emocional, ela acaba se transformando numa pessoa consumista. Então ela começa a comprar determinadas coisas por puro impulso. Então, a partir do momento que você consegue gerar isso aí, você acaba tendo uma análise melhor do processo de compra, né, da pessoa, analisar produtos, analisar preço. E tem gente e quem não consegue gerenciar emocionalmente, não tem uma inteligência emocional para poder comprar determinados produtos, acaba se tornando uma pessoa que como que fala? Aquelas pessoas que compram tudo, acumulador. Isso é uma falta de inteligência emocional. Relações no ambiente de trabalho, que é colaboração, respeito e boa comunicação aumentam a produtividade. Então, a partir do momento que você tem uma comunicação boa com os seus clientes e seus colaboradores, seus colegas de trabalho, você consegue desenvolver melhor o seu trabalho, né? Melhor a sua habilidade e condição dentro do seu trabalho. Quando você trabalha num ambiente que é saudável,
você tem uma qualidade de vida melhor fora dele também, certo? Agora, quando você trabalha num ambiente que ele é muito tóxico, isso acaba te afetando também no pessoal. Então, é importante você saber, né, a questão da colaboração, do respeito e uma boa comunicação para aumentar a sua produtividade dentro do seu ambiente profissional. Exemplo, equipes que compartilham ideias abertamente. Então, assim, se você tem uma ideia dentro do seu trabalho e você tem um colega que está passando por alguma dificuldade, é importante você, às vezes, saber compartilhar o seu trabalho com outros colegas e vice-versa. Os outros colegas também compartilharem com você. Tá certo? Relações tóxicas. Então, aqui, relações marcadas por manipulação, controle ou agressividade. Alguém aí já passou por uma relação tóxica já? Alguém passou? Sim, não? Alguém conseguiu passar por uma relação tóxica alguma vez? Conseguiu não, né? Teve uma relação tóxica com algum... Pode falar. Quem levantou a mão ali? Não? Foi sem querer? Tá bom, Maria Eduarda. Então, assim, colega que critica constantemente sem motivo. Alguém tem um colega assim, na escola ou no trabalho, que em determinado momento você está falando e ele sempre tem um contraponto ruim para criticar o que você está fazendo. Por exemplo, você fala para um colega, nossa, cara, eu estou fazendo um curso online de marketing. Um curso que o professor recomendou lá para poder eu me aperfeiçoar em determinada coisa. O Christian Rafael é assim, Christian, tem que aprender a lidar com essas emoções. Quando você. E aí outra pessoa vai lá e fala, ai, cara, não vale a pena ficar perdendo tempo. Não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. Então, assim, aquela pessoa negativa e que não te ajuda a crescer, é importante, às vezes, você saber um momento também de separar, certo? E saber dividir. Eu não digo excluir essa pessoa, de forma alguma. Mas, às vezes, o que te está fazendo ruim em determinadas situações, é importante você saber se distanciar, tá? Fortalecendo relações. Então, praticar o perdão, oferecer o apoio e ser honesto. Isso é importante para a gente na nossa vida social, né? Papel das emoções, amor, raiva, ciúmes e alegria. As emoções moldam os nossos vínculos. Todo mundo sabe como funciona isso, né? Às vezes a gente tem que saber controlar as nossas emoções em determinadas situações. E isso, para a gente, é muito difícil. Aí, as relações entre colegas, professores e gestores influenciam no aprendizado. Então, às vezes, até a gente, enquanto professor, né, dentro de uma sala de aula, às vezes a gente não está bem. Às vezes a gente não está bem para poder estar lá todo dia e 40, 50 alunos numa sala de aula falando ao mesmo tempo. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, as nossas emoções diariamente. Então, é importante a gente ter essas relações e saber lidar com essa questão para ter um grande aprendizado, né, dentro desses locais. Atitudes que fortalecem as relações, ser gentil, cumprimentar e dar feedback positivo e demonstrar gratidão. Pessoal, eu passei aqui, eu tenho aqui uma atividade que seria realizada agora na aula, só que como atrasou um pouquinho, daí não vai dar tempo. Aí o que eu vou fazer? Essa atividade eu vou utilizar ela na próxima aula para vocês fazerem, tá bom? Aí vocês vão responder essas perguntas e postarem lá no Classroom para mim, tá ok? Perfeito. Muito obrigado, tenham um bom final de semana para vocês aí. Até semana que vem. Tchau.